Salve telanautas, bem-vindos de volta ao Cantinho Star Wars. Para comigo, Heitor Teixeira, a gente voltar a falar de Skeleton Crew no seu 7º episódio, intitulado A Gente Está Muito Enrascado. Como pode o povo de uma civilização inteira perder a democracia da sua república e achar isso normal? O episódio explora esse detalhe de uma sociedade galáctica que não é só um detalhe. É claro que quando a gente está falando de algo dessa escala, tudo carece de uma explicação grandiosa. O problema é que justamente o tempo grandioso que eles passaram na situação em que eles estão acaba gerando uma situação política no mínimo curiosa e interessante. É uma pena que tudo isso seja tratado de forma tão superficial ao longo de todos esses episódios, que, diga-se de passagem, são até bem curtos para tudo o que se propõe. Isso sem falar que o foco da história ficar alternando entre as crianças, os piratas, os pais da criança, o que está acontecendo com a Nova República e os caças da Nova República, que em teoria são a polícia que vai em algum momento chegar para fazer alguma coisa, e todos os personagens ali, o Jod, e todos os mistérios das coisas que foram propostas, dos planetas perdidos que foram encontrados, menos Atins, até agora, são muitas coisas que fazem com que o tempo, que já é curto, acabe se diluindo muito mais do que é saudável para uma história desse porte. E mais uma vez, a gente já deixou isso muito claro, todo mundo já entendeu que essa aqui ia ser uma história feita com o foco no público mais infantil, então a história ia ser mais aventura, mistério, num ritmo mais fofinho, para uma galera mais jovem conseguir curtir a coisa. Mas a gente também tem que lembrar que só a proposta no qual essa temática está inserida acaba gerando numa audiência mais madura expectativas de que os assuntos sejam sim aprofundados, porque eles não são rasos, eles acabam gerando uma série de perguntas, principalmente para quem já conhece esse universo e acaba gerando suas teorias de da onde vêm essas coisas, aonde elas vão chegar, se elas estão ligadas com outras que a gente já espera de outros lugares. Então, pessoal, eu sei que quem está chegando aqui no canal para assistir os meus vídeos sobre Star Wars não necessariamente é o mesmo público que vem ver os meus vídeos de Star Trek, apesar de eu saber que tem sim alguns que assistem ambas as coisas. Mas, se você ainda não está acostumado, que nem o pessoal que é mais presente de Star Trek, a gente tem aqui o Momento dos Telanautas, que tem a intenção de dar voz para vocês da audiência poderem conversar com a gente. Então, se dessa vez eu estou falando sobre o 7º episódio e o próximo vai ser o último da temporada, que vai fechar esse arco, a chance de vocês participarem é agora, porque vocês podem mandar pra gente, seguindo as regras que vão estar na descrição do vídeo, o como vocês podem ter as coisas que estão na mente de vocês sendo lidas aqui no programa. Então, semana que vem eu vou falar sobre o que vocês disseram sobre esse aqui e incluir as teorias para finalização desta temporada, se é que eles vão fazer outras, já que isso aqui muito provavelmente, ou pelo menos foi prometido como uma série fechada, um arco de minissérie. Então vocês podem colocar teorias, elogios pro vídeo, pro canal, pra mim, que eu fico muito agradecido, mas também podem fazer críticas, com certeza. Vocês podem tecer comentários de qualquer tipo e até devaneios, desde que sejam educados. Eu quero fazer essa coisa da distância que tem entre a gente ficar cada vez menor e, inclusive, eu estou testando um jeito diferente de fazer e, portanto, eu estou pedindo pro pessoal, quem quiser tentar não apenas escrever textos para serem lidos aqui, mas também enviar vídeos, eu tô pedindo pro pessoal nesse primeiro teste fazer uma explicação para mim do porquê que vocês curtem o canal, o que vocês veem de bom aqui e o que faz vocês voltarem. Eu vou deixar aí o endereço, inclusive, na descrição, o endereço para vocês chegarem no meu perfil pessoal do Instagram, que é onde eu tenho colocado as coisas do canal para fazer divulgação e tal, e vocês podem mandar um vídeo de até 30 segundos para mim. Quando eu tiver uma coleção deles, eu vou conseguir fazer justamente essa coisa de testar se eu tenho gente suficiente participando com esse formato para que eu possa introduzi-lo daqui para frente. 2025 vai ser um ano novo, cheio de tentativas. Algumas que não derem certo eu vou deixando para trás e outras vão sendo melhoradas cada vez mais.
Então, galera, se vocês estão curtindo o trabalho, se vocês veem graça no que está acontecendo aqui, deixa um like que isso ajuda bastante, considerem se inscrever e eu vou ficar muito feliz de ter vocês na família dos telanautas do canal na tela. A partir de agora eu vou dar uma recapitulada rápida e comentada em tudo, então fiquem atentos para spoilers. Os pais das crianças, que tem que estar fazendo alguma coisa, porque estão sentindo falta dos filhos, estão tentando furar a segurança e a barreira para mandar um tipo de dispositivo, mandar comunicação para o mundo lá fora, já que eles nem fazem ideia, como se eles vivessem dentro de um ovo que tem uma casca em volta e impede eles de ver, saber o que está acontecendo do lado de lá, e para isso eles vão ter inclusive que burlar a segurança dos droids. Esse dispositivo tem uma cara meio parecida com um drone, mas que tem uma potência muito maior do que qualquer coisa que a gente tem aqui na vida real. Capaz de sair da atmosfera e inclusive ir bem longe, buscar um lugar onde o sinal pegue. Porque lá tem que ver a antena das operadoras de celular se elas estão ajudando ou não. A KB, que como tinha sido dito anteriormente, estava sim de posse das coordenadas para casa, acaba conseguindo implantar essas coordenadas no computador. Talvez por observação de ver os outros mexendo ali, ou meio que por tentativa e erro, acaba conseguindo fazer e aí eles estão de fato voltando. Mais uma vez eles têm batido nessa tecla, mesmo que com sutilezas, mas fica reiterado que quem não está feliz com esse retorno é o menino Wim, que não está feliz com a ideia de que a aventura esteja acabando. E é claro, como tinha sido dito no final do episódio anterior, o George tinha meio que conseguido convencer a galera e eles chegam aí, olha lá, os piratas, fazendo com que agora seja a hora da verdade, se AT-ATing vai ser a da tal lenda ou não, mas quando eles chegam lá e veem aquele negócio, automaticamente gera-se a dúvida de se, esse planeta não deve ser o que você está falando, porque tem uma cara de ser aí uma atmosfera tóxica. É por isso que o George Nanawood vai ter que usar mais uma vez de forma redobrada e assertiva a melhor lábia que tem para convencer essa galera a cutucar o suficiente para descobrir se ali é ou não o lugar certo. Mas isso vai depender de um certo salto de fé da parte dos caras. O próprio droid SM-33 acaba meio que fazendo ali aquele ping-pong na conversa, reiterando o que ele fala, confirmando que as palavras do Tech Reynolds, que era o capitão da Onyx Cinder, anteriormente tinha sim dito e deixado claro que AT-ATing ficava escondida dentro de uma tempestade. E aí, é claro, eles acabam mandando um caça-pirata, desses pequenininhos, para ir fazer uma tentativa que acaba se mostrando uma tentativa suicida. Porque quando dá problema e é destruído, fica feio pra caramba pra cara do George. Automaticamente a gente entende que o que está fazendo isso é a grade de segurança do planeta, mas os piratas ainda têm aquela dúvida, dizendo que é simplesmente o fato de que a tempestade ali é muito forte e ainda não estão convencidos. Mas é aí que, meio que na coincidência, acaba chegando também a nave das crianças, e essa foi sim configurada para passar por essa barreira, o que acaba mudando bastante as coisas, já que pela lógica, se essa nave estava lá, ela entrou em algum momento, então ela deve ter alguma coisa que possibilite esse trânsito. É aí então que a Onyx Cinder é apanhada pelo raio trator dos piratas, e na hora de tentar abordar a nave para ir lá pegar as crianças e tal, elas num ato desesperado acabam capturando o Capitão Brutus com uma garra, que tem uma cara meio daquelas de brinquedo que você põe a moedinha e você vai catar o prêmio e tudo mais. E na melhor interpretação a lá Mágico de Oz, eles usam uma voz sintetizada nos alto-falantes para tentar meter medo nos caras. Mas eles não são tão bobos assim. É justamente nessas que o George se livra das algemas. E, meus caros amigos e amigas, ele mata o Brutus. Veja, isso muda tudo em relação ao como a gente encara o personagem. Porque se isso for fato, de fato, se não for algo que eles venham a fazer um retconzinho qualquer, dizendo que o cara só tinha sido atordoado e parecia morto, se ele tiver morto de fato, o que parece ser a coisa oficial, isso faz com que aquela possível redenção de um cara que só é trapalhão, que só faz as coisas ali de um jeito que embrulha os outros na mentira para se dar bem e tal, chegue num ponto onde fica muito difícil de você ver uma redenção fácil.
no horizonte para esse cara. Ele começa a ir para um lado malvado oficial mesmo. E ele tem um plano e agora ele tá liderando a piratada toda. Que, inclusive, era a tripulação dele lá no começo, no primeiro episódio, antes dele sofrer o motim. Agora, lembra do tal drone da boia de comunicação que estava tentando alcançar o mundo exterior para lá da barreira, que foi lançado pelos pais, a revelia do que diz a lenda do planeta e aquele negócio? Acaba de chegar lá fora e quando a gente vê o caminho percorrido fica aquele negócio de puxa vida, algo tão pequeno realmente vem de uma tecnologia no mínimo surpreendente, porque eles não simplesmente venceram a atmosfera, como eu falei. O negócio viajou por um bocado de espaço e passou pela tal da tempestade. É aquele papo de que a ficção de Star Wars, da sua fantasia, nessa ficção científica, é tão bom quanto o roteiro precisa que seja para cumprir aquela determinada coisa. Porque se eles precisassem de algo parecido em outra situação, eles muito dificilmente iam conseguir tirar isso da cartola. Lá dentro da nave, tanto os piratas quanto as crianças acabam ouvindo na tela, nos alto-falantes, a tal mensagem da boia. E são os pais das crianças fazendo uma mensagem, já que eles sabem que os filhos devem estar pensando algo do tipo: se a gente cometeu essa gafe de ligar a nave, sair e se perder, é encrenca o suficiente para se a gente voltar a gente tá lascado. Então, ao invés deles darem um puxão de orelha nos filhos, eles fazem o processo inverso, de tentar acalmar a galerinha, dizendo: poxa, volta, vem para casa, estamos sentindo falta de vocês, estamos preocupados. E nada vai acontecer, fiquem sossegados que vocês não estão encrencados. Que é uma referência justamente ao título do episódio. Mas ao fazer isso, eles também deixam claro que eles não podem transmitir as coordenadas do planeta, levando em consideração que eles saibam qual é, que não use um código diferente do padrão do mundo lá fora, porque tem regras. Isso seria muito perigoso porque eles sabem o que acontece naquele lugar, seu grau de importância, apesar deles não terem todas as informações. Como fica claro quando eles dizem: vocês só deveriam descobrir certas coisas depois de formados. Ou seja, ao chegar numa certa maturidade para entender certas coisas que você não sai largando assim, na mão de uma criança que não tem essa responsabilidade toda. Mas ao mesmo tempo a forma como eles dizem para ir procurar certas pessoas que vão ter condições de fazer as crianças voltarem, eles colocam a coisa de um jeito que também deixa muito claro que eles não têm todas as informações do tempo que se passou lá fora e as mudanças que aconteceram, desde a velha república para a nova república, para a queda da república, virar império e depois a novíssima república e por aí vai. Aí a gente tem mais outra pincelada a respeito do tal do código pirata, que de vez em quando eles soltam lá um droplet, uma gotinha sobre a cultura dessa galera, falando a respeito dessas regras que deveriam reger a forma como eles interagem uns com os outros, sendo que eles são contra a lei dos outros, mas entre eles têm que ter alguma forma de se organizar, e acaba sendo dito que a partir do momento em que o Silvo, que é um dos nomes usados pelo Jod, acaba de novo tomando a posição de liderança em relação a toda a frota e aquele negócio todo, com uma nave maior que não era a que ele tinha antes, ele vai ter que escolher uma nave para ser dele e ele deve reivindicá-la. É aí que o menino Win tenta imediatamente fazer, mas é cortado. Cala a boquinha do menino e ele não termina. Fica uma coisa bastante infantil, mas o Silvo acaba conseguindo, o Jod, conseguindo reivindicar a nave para ele, sendo que num ato de desespero da Fern, ela reivindica a desreivindicação do Silvo, o que não faz o menor sentido e é ridículo. E é aí que acontece outra coisa super interessante, quando o droid SM-33 resolve, por conta própria, mostrando um bocado de livre-arbítrio, que eu não sei exatamente de onde ele tirou essa quebra de protocolo, de ter que atender os outros seguindo uma programação possivelmente rígida, resolve que não foi bom, mas foi bom o bastante. E aí ele fica de novo do lado das crianças e ajuda eles a se livrarem do resto da galera para conseguir tentar escapar. Na situação que tava, eles fazem isso de um jeito que você até se questiona o quanto que a coisa pode ser levada a sério. Mas vamos combinar? Se os caras não tivessem dado essa facilitada, a molecada não ia ter jamais a menor chance. E a série ainda é delas, né?
Então, obviamente, a gente vê a Onyx Cinder sendo capaz de passar pela barreira, pelo simples motivo de que ela era uma nave da Casa da Moeda, que é At-Atin. Então ela tem os equipamentos e os pré-requisitos necessários para fazer essa transição, esse traslado de um lado para o outro. Os piratas veem isso, que o Jod está indo junto, como sendo uma espécie de traição, e tentam ir nos seus cacinhas atrás para ver se fazem um vento, se fazem alguma coisa. É claro que esses caças vão sendo destruídos, porque eles não têm as configurações necessárias para sobreviver a essa grade de segurança. É aí que a gente vê que a barreira, quando a gente tem isso de forma bastante literal na cara da gente, que ela não era necessariamente a atmosfera imediata em volta do planeta, que parece até pequenininho em comparação lá dentro. Aí você fala, caramba, aquela sonda passou por um bocado de espaço, é aí que dá pra ver isso com bastante clareza. Mas quando a nave se aproxima ainda mais, do mesmo jeito que tinha acontecido lá com outro planeta desses At-Planets, que tinha aquela quantidade toda deles que faziam serviços parecidos, que foram descobertos, e At-Atin acabou virando lenda. Do mesmo jeito que acontece lá, que o menino Neil, elefantinho azulzinho, tinha feito a amiguinha guerrilheira dele, eles são pegos numa sequência de autopilotagem para pouso. E aí, do nada, o Jod brota com o lightsaber que estava com ele e ele decepa a cabeça do droide. Veja, é um droide, mas um que conseguiu ganhar tempo de tela o suficiente para começar a fazer parte daquilo que a gente se preocupa. E isso tem uma representação em relação às crianças que ele inclusive subjuga e faz várias ameaças sérias e pesadas em relação a elas. Aí fica aquela coisa de talvez ele que já fez essa passagem pro outro lado, talvez distante cada vez mais de uma possível redenção, tendo matado alguém, o Brutus no caso, ele teria talvez feito algo muito mais drástico se não fosse uma série com teor mais infantil. Mas ele tenta deixar claro que ele está falando muito sério. Então parte do que ele faz no discurso deles para tentar garantir que essa molecada não vai tentar nada idiota é justamente ameaçar os pais dessas crianças, que agora ele conhece até os rostos, porque ele viu a transmissão. Pais esses que nesse exato momento estão lá dando depoimento depois de terem sido atordoados na floresta. Estão falando com os droids de segurança, que tem aquela cara de bonequinho do BBB, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer quando eles estão conversando sobre esse determinado algo de um jeito que o droid até faz aquela cara de acho que eu devo prestar mais atenção aqui, e eles são interrompidos. Porque com a aproximação e chegada da Onyx Cinder, eles colocam o planeta fora de rotina, sendo que o tal do supervisor abre comunicação pelos alto-falantes para todo mundo ouvir, dizendo que algumas coisas estão acontecendo e que o tal enviado lá de fora finalmente chegou. Me pareceu até um jeito de falar bastante artificial para alguém que, a menos que seja de uma espécie parecida com a do Yoda, não deve ser tão velho quanto o tempo que esse planeta está isolado. Então, no tempo de vida dele, ele nunca deve ter visto um visitante que tem a função que ele acha que esse tem. O que me faz crer que provavelmente ele não seja uma pessoa de verdade. Talvez esteja só seguindo um protocolo mecânico. Quando o Jod chega lá embaixo, ele meio que deixa os outros falarem para ele ter ferramentas o suficiente para ter o que dizer de volta e acaba embarcando na farsa. Meio que indo junto com as crianças, inclusive, para tal Casa da Moeda, que depois que o chão se abre a gente descobre que é bem lá embaixo. E bota lá embaixo nisso, porque as instalações são super profundas. Quando ele vê aquilo tudo, ele acaba perguntando quantos cofres como aquele, que já é gigantesco, existem no planeta. E a resposta é que são 1139 cofres como esse, que esse aqui a gente tá vendo, que tá recheado. Aí fica a pergunta, caramba, esses caras nunca pararam de fazer dinheiro. Porque durante todo esse tempo, sem ser retirado nada de lá, e eles, pra ter tanto, devem ter mantido a produção constante, não necessariamente a toque de caixa, mas constante. E quem será que vai ficar com essa grana toda? Será que os piratas? Será que alguém que é ligado ao Império? Será que ele vai se vender? Será que a Nova República vai chegar nisso? Será que essa grana é o que vai ser usada para financiar a Primeira Ordem? Os pais são levados lá para baixo para reencontrar os seus filhos. O reencontro é bacana e dá até aquela esperancinha. O problema todo é, sabe a ameaça que o Jod fez para as crianças? Elas até queriam contar
Queriam colocar a boca no trombone e desmascarar o cara. Mas elas sabem que isso não vai ser uma boa ideia. E, ainda assim, o episódio termina com ele ativando o sabre de forma ameaçadora. Foi então, como eu falei lá no começo, um episódio que tem pinceladas fortes, de coisas com muito potencial para serem exploradas em camadas, mas falta recheio, porque tudo é tão rapidinho, tão jogado assim, que dá aquela impressão de que tem muito mais assunto aqui, e eu não acho que caiba tudo no último episódio. Portanto, eu imagino que muito do que fica subentendido ou realmente não será explicado, terá sido só alguma coisa meio pano de fundo, ou vai sobrar para rechear futuras produções, como talvez até o próprio filme do Filoni. Estamos aí na reta final dessa série, eu quero saber o que vocês estão achando, estão curtindo? Acham que ela tem funcionado como uma espécie de redenção para essa fase meio macambúzia de Star Wars? Vamos aproveitar para conferir a participação do telanauta Júlio César Teixeira de Moraes. Eu tenho visto nessa série pequenas homenagens aos clássicos juvenis oitentistas. O episódio passado foi muito Goonies, e esse foi totalmente Conta Comigo. Essa era uma série de Star Wars que eu sempre quis ver quando era molecote. É prazeroso assistir os capítulos e a evolução da garotada. Além, é claro, das canastrices à la Jack Sparrow do Jude Law, que tá entregando um pirata daqueles que torcemos a favor, mas sempre querendo que ele se dê mal um pouquinho a cada episódio. Julião, com certeza, essa série traz pitadas de coisas muito reconhecíveis, mas com um jeito bastante próprio, que teria sido super proveitoso se ela tivesse sido possível de existir naquela época, dando continuidade ao episódio final que a gente tinha até o final de 83, depois dos Ewoks e tudo mais. Tenho certeza que a galera ia adorar. Eles conseguiram fazer uma coisa, inclusive, com este pirata, que é um tipo de personagem que não chega a ser totalmente novidade, mas com esta roupagem é. E tão sim, mandando muito bem, tá extremamente agradável. Então é isso, galera, espero vocês no momento dos telanautas e vou ficando por aqui. Fiquem com sugestões para seguir com o meu conteúdo. Um forte abraço e até mais.